Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje e nos próximos dias falarei a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versos 21 até o verso 26. Inicialmente, eu quero me deter nos versos 21 e 22, onde lemos: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui nesta ocasião, Jesus resgatou o verdadeiro sentido do sexto mandamento que diz: não matarás. E iniciou a sua fala da seguinte forma: ouvistes que foi dito aos antigos. E por que ele iniciou com tais palavras? É porque a maior parte do povo, naquela época, não sabia ler, e ainda que alguns o soubessem, isto pouco adiantaria, porque as escrituras sagradas não possuíam numerosas cópias e não eram acessíveis ao povo comum. Os seus conteúdos eram transmitidos de maneira oral, nas sinagogas ou pelos escribas, e também ensinados pelos pais aos filhos, de conformidade com Deuteronômio 6. O sexto mandamento, que consta no livro do Êxodo, no capítulo 20, no verso 13, afirma categoricamente: não matarás. No entanto, o povo havia aprendido este mandamento da seguinte forma: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Essas últimas palavras não constam do mandamento e foram acrescentadas pelas autoridades judaicas. E esta adição reduziu o mandamento ao ato de assassinar, tornando-o passível somente das penas das leis civis. Jesus Cristo foi muito mais além, resgatando o sentido espiritual deste mandamento, ao invés de prender-se ao sentido meramente legal. O eu de Jesus aqui, ao afirmar eu, porém, vos digo, foi bem enfático, mostrando claramente o seu posicionamento pessoal. Assim sendo, não temos aqui nestes versos o posicionamento de um teólogo qualquer, mas sim o posicionamento do próprio Deus. Disse Jesus: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Para Jesus, nutrir sentimentos de ira é tão sério quanto o cometimento de um assassinato. Por tal razão, é que nesta sua declaração ele focou na origem do assassinato. Ele levou em conta a procedência, de onde é que vem o assassinato. E ao refletir sobre isso, eu lembrei-me do primeiro assassinato da história da humanidade, que surpreendentemente ocorreu no seio de uma família. O capítulo 4 do livro do Gênesis, nos versos 5 até 8, resume como isto ocorreu. Eu peço permissão para ler. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão e o matou. Neste texto, vemos que a sequência de um assassinato é mais ou menos a seguinte: as coisas acontecem numa espiral crescente. Primeiro, a pessoa torna-se vítima de uma contrariedade. Depois, ela se ira. A seguir, o seu semblante descai, ou seja, vai mudando pouco a pouco,
e a pessoa vai se tornando azeda e rude. Daí então ela começa a ter lutas interiores intensas, pois começa a ter dificuldades para pensar e agir de forma a praticar o bem. E na medida em que não consegue mais praticar o bem, torna-se vulnerável a pensamentos e sentimentos de morte que começam a tomar conta da sua alma, pressionando-a a cometer o mal. E finalmente, uma luta interior é travada, restando a pessoa dominar a muito custo, ou então ser dominada por tais sentimentos de morte. E que luta é esta, meus irmãos? É impressionante a trajetória que uma pessoa pode tomar quando está alimentando ira ou quando está sendo dominada por ela. Eu conheço pessoas que têm lutado com muita dificuldade nessa área, porque não poucas vezes têm sido dominadas por sentimentos de vingança, de desprezo, de ira, a ponto de desejar a morte de outra pessoa ou até mesmo de simular mentalmente a morte de outra pessoa que é objeto da sua ira. Caim tornou-se um triste e emblemático exemplo de como essa luta muitas vezes não pode ser vencida. Ainda que tenha sido alertado e prevenido por Deus com respeito aos efeitos mortais da ira, ele não conseguiu vencê-la. Por isso é que para Jesus, a ira contra qualquer pessoa se constitui num ato tão sério quanto matar. Tão sério que merece o mesmo tratamento. Ao nutrirmos sentimentos de ira para com outra pessoa, nós transgredimos o grande mandamento que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Infringimos frontalmente a lei do amor. A presença da ira indica a falta de amor e é uma demonstração de pura insensatez. Eu termino essa reflexão citando Eclesiastes 7, verso 9, que diz: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Pensem nisto. Vamos orar? Pai amado, obrigado mais uma vez por tua palavra, porque nesse texto o próprio Senhor Jesus nos adverte com respeito à seriedade da questão da ira. Porque a ira carrega em si mesmo a semente que pode levar, que pode conduzir a um homicídio, Senhor Deus. Porque muitas vezes, ainda que não façamos e cheguemos à via de fatos, muitas vezes nós matamos os relacionamentos, matamos aqueles que estão à volta por conta da ira. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos dominar e a entender, Senhor Deus, que isso é uma coisa tão séria e tão grave, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu a esse respeito e reportou-se a esse 6º mandamento, mostrando que não matarás, não tem a ver apenas com tirar a vida do outro, mas passa sim, Senhor Deus, por atitudes de ira que muitas vezes nos impede de nos relacionarmos devidamente com os outros e que se torna, com certeza, um ponto de partida para que coisas piores venham a acontecer. Tem misericórdia de nós e nos ajuda e que possamos viver nossos relacionamentos de forma abençoadora por louvor da tua glória. É a oração que nós fazemos a ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. E amanhã retomamos este assunto. Fiquem na paz.